Nesta segunda-feira, 10 de agosto, Ratinho respondeu a uma queixa-crime no Ministério Público de São Paulo dizendo algo no mínimo curioso, que nunca desrespeitou ninguém. A denúncia, segundo a Folha, é por uma fala homofóbica ao vivo no SBT. Um apresentador que passa a vida fazendo piada com a cara, com a altura, com a classe dos outros. E quando chega a queixa-crime, o único ofendido para o sistema judicial dele é ele mesmo. Pois é, a gente vai destrinchar essa história até o fim. E não se engana com o clima de fofoca de TV. O que rola aqui é um retrato bem desconfortável de como a televisão brasileira sempre tratou o humor à custa do outro. Você vai ver isso com calma. O episódio aconteceu na quarta-feira, dia 5 de agosto, no programa do Ratinho. Alvo da piada: o cantor Thiago Piquilo, da dupla Hugo e Thiago. Segundo a Folha, o apresentador disse que o artista estaria com cara de viado depois de plantar os cabelos. Dito assim, seco, parece uma piada idiota de 20 anos atrás. Em parte, é. Mas a queixa-crime registrada no MP de São Paulo transformou essa piada idiota num caso com data, nome e consequência. E o mais curioso é que a reação do próprio apresentador. Negar o que todo mundo viu no vídeo. Acabou virando um segundo capítulo de polêmica tão grande quanto a piada original. O que vem aqui não é um resumo de boletim de ocorrência. É a história de como o perdão chegou antes do pedido de desculpas. Primeiro, o básico. Quem é Thiago Piquilo? O cara faz parte da dupla Hugo e Thiago, dos sucessos do sertanejo, daquele estilo farofa que toca em toda festa de rodeio. Na quarta-feira, dia 5 de agosto, ele foi convidado no programa do Ratinho para conversar sobre uma campanha de junho. A conversa ia normal até cair no visual do cantor. Tinha acontecido ali, na frente dele, ele com o cabelo recém-plantado. Ratinho olhou e soltou a frase que virou a queixa-crime segundo a Folha, que o artista estaria com cara de viado. Só que a piada, além de homofóbica, tinha uma camada dupla. O Ratinho também imitou o galo da tradição sertaneja numa fala que ridicularizava o próprio cantor na frente do estúdio inteiro. Para quem estava ali, era só mais um bloco de piadas do programa. Para quem viu de fora, era um caso que saiu do estúdio e foi parar no gabinete do promotor. E o assunto não morreu no dia seguinte, porque a tecnologia fez o que sempre fez com esse tipo de momento. Transformou um bloco de 3 minutos num arquivo permanente que qualquer um pode revisitar, cortar e denunciar. A Folha publicou que a queixa-crime foi registrada no Ministério Público de São Paulo pelo advogado de Thiago. O UOL também acompanhou a repercussão, movimentação que ganhou as manchetes em poucas horas. A resposta do apresentador veio dias depois, ainda no ar. Não é homofobia, é brincadeira. E aí ele fez o segundo movimento, que é o mais interessante. Acusou um político de ter buscado vantagem financeira com a denúncia, segundo o que o próprio Ratinho declarou em seguida. Ou seja, a conversa saiu de piada homofóbica e virou acusação de perseguição política, tudo numa tacada só. E isso, olha, é uma coreografia muito antiga da TV brasileira. O apresentador erra, todo mundo viu o erro, e na hora de responder ele não reconhece o erro. Ele muda o tabuleiro. Ele joga a culpa para um terceiro elemento, um vilão político invisível que estaria aproveitando o caso para se promover. E pasmem, essa versão encontrou eco numa parte considerável do público, que abraçou a tese da perseguição sem pedir uma única prova. Pega o contexto daí, porque ele importa. O Ratinho não é novato nesse tipo de piada. Ao longo de mais de 20 anos de carreira na TV, o apresentador construiu uma marca que mistura sorteio de prêmio, ajuda social e humor pesado. E uma parte considerável desse humor sempre foi à custa de quem estava no palco com ele. Pobre, feio, negro, homossexual presumido. Todo mundo entrou na roda. É o jeito Ratinho de fazer televisão. E ele faz isso no horário da tarde, com uma audiência gigantesca, num canal aberto que chega em cada canto do Brasil, do Nordeste ao Sul, atingindo famílias inteiras que ligam a TV para desligar o pensamento depois do almoço. Agora, o que mudou desta vez? Duas coisas. E as duas são recentes. A primeira, a plateia não acha mais graça do mesmo jeito. A segunda, o Ministério Público passou a receber queixa-crime para esse tipo de fala. E aceitar. E os responsáveis por trás desse tipo de denúncia começaram a aparecer com mais frequência, porque a sociedade passou a entender que homofobia não é opinião, é crime. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O advogado de Tiago registrou a queixa e o caso subiu para a promotoria. O OEL repercutiu a movimentação do MP em tempo real. Aí o Galvão Bueno entra na história. O narrador. Sim, aquele Galvão, o locutor das copas, o dono dos bordões. Se ofereceu como testemunha de defesa do Ratinho. E aqui a coisa começa a ficar hilária, no sentido trágico do termo. Ele não estava no estúdio no dia da piada. Ele não ouviu a fala ao vivo. Ele assistiu o programa depois. Segundo declaração repercutida.
e achou que o ratinho não teve intenção de ofender. Ou seja, a testemunha de defesa viu o mesmo vídeo que todo mundo e decidiu que a brincadeira era inofensiva. O ratinho agradeceu publicamente, claro. Só que tem um detalhe que o próprio ratinho não comentou e que o Galvão também passou batido. Nem uma única vez, em nenhum minuto dessa novela, alguém citou o impacto real daquele tipo de fala numa criança, ou num adolescente gay que assiste ao programa no horário da tarde. Não existe discussão de dano. Existe discussão de intenção. Espera, é isso mesmo. A gente transformou o caso de homofobia numa discussão sobre se o autor da piada queria ou não machucar alguém. Mas a piada não precisa de intenção para machucar, porque aqui está o paradoxo que ninguém comenta e é o ângulo que faz esse caso ser maior do que parece. O ratinho se defende dizendo que nunca desrespeitou ninguém na vida, mas a própria existência do programa dele, o formato que se apoia no humor de piada com a figura do outro, é a prova viva de que isso não é verdade. Não é coincidência que a defesa dele precise de uma testemunha famosa que nem estava lá. Não é coincidência que o alvo da piada precise vir a público para dizer que não se sentiu ofendido. A estrutura é essa. Quem erra nunca reconhece. Quem sofre a piada tem que sair limpando a barra do agressor. E o Thiago Piquilo? Coitado. O cantor foi colocado numa posição impossível. Se ele dissesse que se sentiu ofendido, ele virava o vilão que jogou a carreira no lixo por causa de uma brincadeira. Se ele diz que não se sentiu ofendido, como ele fez, ele fecha o caso com uma chave de ouro para a defesa. E foi exatamente o que aconteceu. Segundo a Folha, o cantor declarou em seguida que não se sentiu ofendido e que o assunto estava encerrado. Deixa eu ser claro, sem achismo. O direito de cada um de perdoar é do dono da história. Mas tem uma diferença que eu gostaria que você levasse daqui. Não é a mesma coisa perdoar alguém que te pediu desculpas e perdoar alguém que nem reconhece que errou. O perdão veio primeiro. O pedido de desculpas nunca veio. Todo esse circo foi montado para que o apresentador saísse sem um único arranhão na própria imagem, sem uma única frase de retratação pública dirigida à comunidade que ele passou 20 anos alfinetando. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Então cadê a consequência? A queixa-crime no MP de São Paulo pode terminar em arquivamento, em transação penal ou até em audiência. Depende do que a promotoria decidir nos próximos meses. Mas independente do desfecho legal, o que já aconteceu é o mais assustador. A conversa pública sobre homofobia na TV regrediu para um debate sobre intenção. Galvão testemunha que não houve intenção. O Thiago diz que não se sentiu ofendido. O apresentador anuncia que não vai mais brincar, como se fosse a vítima da vez. E a gente, que assistiu o vídeo, fica sem espaço para responder a pergunta que deveria ser a mais óbvia do século XXI. Uma piada de mau gosto, repetida por 20 anos num canal aberto no horário da tarde, tem dono? Uma criança gay assistindo aquele programa agora entendeu que a brincadeira dela vira chacota no palco do SBT. E ninguém, em nenhum desses episódios, pediu licença para ela entender isso de outro jeito. Aí não vou esquecer. Ainda tem o detalhe do Galvão. Um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira, cobrado por décadas de mediação entre a TV e o grande público. Se ele concluiu que a piada não teve intenção de ofender, ele pode até estar certo. Mas ele não estava no estúdio. Ele não viu a cara do Thiago no momento da fala. Ele viu o clipe. O mesmo clipe que todo mundo viu. E decidiu que estava tudo bem. É esse o critério agora? Quem ri da própria piada decide que a piada não machucou ninguém. Porque se for isso, a gente definiu que o humor é uma zona franca, onde o poder de machucar é medido pelo poder de quem ri. E isso, no país que mais mata pessoas trans no mundo, tem um peso que não cabe numa risada de estúdio. Resumindo o que você não pode esquecer. A gente tem um apresentador que disse nunca ter desrespeitado ninguém, no mesmo vídeo em que uma queixa-crime nasceu. Tem uma testemunha de defesa que não estava no estúdio e um alvo da piada que perdoou antes de receber pedido de desculpas. Agora me diz nos comentários. Pra você, brincadeira com homofobia na TV morre na hora do riso do estúdio. Ou o dano tá exatamente em quem ri. Se gostou, clique em inscrever. Toda sexta tem um Express novo no ar, sempre nesse horário. E fica com essa. Se a gente transferisse a punição da piada para quem faz, e não para quem ri, quanto da TV brasileira ia sobreviver à reforma?